Boa tarde, gente. Caramba, coceira. Vamos lá, nossa próxima aula. Ixi, eu meio que já perdi as contas. Acho que é 26, aula 26 hoje. Vamos falar aí, a gente está falando sobre o segundo reinado, ou mania de falar segundo reinado, segundo reinado, tá? O reinado de Dom Pedro II. Então já falamos sobre como ele foi coroado, o golpe da maioridade. Na última aula falei um pouco sobre a economia do segundo reinado, né? Onde você vai ter a predominância do café, tá? Em detrimento a outras culturas, a outras regiões. Então você vai ter durante o segundo reinado uma priorização econômica, política para os produtores de café aqui da região sudeste, principalmente do interior de São Paulo. Tá tudo aí no texto anterior, na aula anterior não, porque é correção da atividade, a última da semana passada, tá bom? É sobre a economia no segundo reinado. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a modernização no período do segundo reinado, tá? Dom Pedro II, provavelmente eu vou ter que falar disso novamente depois, mas Dom Pedro II é conhecido por vários motivos. Primeiro, ele contava com a simpatia popular, ele era é ruim falar isso, mas o paizão, né? Aquele governante que o povo tem simpatia, que é mais próximo ao povo. Esse é um dos fatores. Um segundo fator positivo, tem alguns negativos, óbvio. Dom Pedro II, por privilegiar o café, por privilegiar a agricultura, a produção agrária, ele vai, obviamente, se aliar, ele vai depender do apoio dos fazendeiros, dos cafeicultores de São Paulo, de Minas, Rio. E aí é claro que ele vai fazer a vontade desses caras. A política é um jogo de, não sei se é o termo certo, de troca de favores, mas você vai alinhando as necessidades, né? Pena que nunca é a necessidade das classes mais baixas, e sim a necessidade da elite. Mas Dom Pedro II fazia um esforço imenso, tremendo, para manter a escravidão. A gente vai falar até um pouco disso agora, mas o fim da escravidão, como os fazendeiros resistiam ao máximo ao fim da escravidão, Dom Pedro II jogava com eles. Também fazia o possível para retardar o fim da escravidão. Vai até surgir um termo, lei para inglês ver. Não sei se seja. Hoje é mais raro alguém falar isso, mas quando acontece alguma coisa que é só fingimento, normalmente as pessoas dizem: isso aí é para inglês ver. O que é esse para inglês ver? O Brasil fazia leis. A Inglaterra forçava o fim da escravidão, a gente vai falar disso em outro momento, mas a Inglaterra forçava o fim da escravidão, e Dom Pedro II, para não desagradar os fazendeiros, ele não acabava com a escravidão, ele criava leis dando a entender de que estava começando o fim da escravidão, mas eram leis só para agradar os ingleses, que na prática não faziam diferença basicamente nenhuma, muito pouca diferença, tá? Então, Dom Pedro tinha essa questão, tá? Ele era alinhado com os interesses da elite, como normalmente os governantes são. E aí você tem a manutenção da escravidão, a manutenção dos privilégios da elite, sempre privilegiando os produtores de café. Então tem todas essas questões. Mas Dom Pedro também tinha um apego, em alguns livros chamam até de um fetiche quanto à modernidade, tá? Principalmente tecnologia. Dom Pedro era ligado a essas coisas de invenções, criações, novas tecnologias. Dom Pedro ele era um aficionado por isso. Nas feiras mundiais de tecnologia que se faziam, Dom Pedro II sempre estava presente. Ele queria ver, conhecer as novidades, quando possível trazer isso para o uso dele, né, para o Brasil. Ele tinha essa coisa da modernização. O Brasil precisava dessa modernização, tá?
E aí no governo de Dom Pedro II você vai ter um certo avanço nesse ponto. Não é um grande avanço, tá, gente? Mas é um certo avanço. Por que o Brasil precisava? A gente está falando aqui de Brasil, produtor de café, trabalho escravo. E lá na Europa, as coisas já estão desenrolando de uma maneira totalmente diferente. Você já tem industrialização, você já tem novos sistemas políticos e econômicos. Você já está beirando a Europa. Os Estados Unidos também já começam, que os Estados Unidos vão enfrentar uma guerra, também a guerra civil, mas principalmente a Europa, por um período de grande modernização, de reestruturação, e o Brasil ainda vive num sistema arcaico, bem atrasado. Então o Brasil, ele demorou para se tornar independente, não se tornou república, foi se tornar império, enquanto todos os outros se modernizaram politicamente, o Brasil continuou atrasado. A produção era atrasada, a forma como as coisas eram exploradas, tudo o Brasil estava sempre um passo atrás. Então o Brasil precisava de novos ares, de uma modernização. E aí isso vai acontecer durante o segundo reinado, tá? É no segundo reinado que isso vai começar um grande impulso. Muito pelas ações de Dom Pedro II, muito pelas ações de seus ministros e muito pelas ações dos regionais também, né? Cada região tomou aí, principalmente que em São Paulo, a cidade de São Paulo tomou pulso e caminhou basicamente que sozinha, com óbvia ajuda do governo federal, mas caminhou sozinha. Mas você tem essa coisa da modernização. Um dos grandes fatores da modernização é o transporte. A gente está falando aqui de século XIX, os Estados Unidos, na Europa, você já tem trem para todo lado, tá? E aqui no Brasil você não tem. Aqui no Brasil os produtos são a cana, o café, o algodão, eles são plantados no interior das províncias, dos estados, e eles são levados até os portos, para onde essa produção é exportada, nas costas dos escravos, ou em carroças, ou em burros, cavalos. É um meio de transporte lerdo, que encarece a produção. O cara colhe o café lá no interior de São Paulo, até esse café chegar no porto leva semanas, meses. Então você precisava, no mundo que estava agilizando, um dos motivos do café explodir era justamente isso. O mundo estava se agilizando, aquela vida rural estava sendo substituída por uma vida urbana mais agitada, mais rápida, que exigia uma rapidez que no Brasil não existia. Então as coisas eram muito arcaicas, muito provincianas, muito lentas. Então o Brasil precisava dessa modernização para acelerar o ritmo da produção, da exportação. E uma das principais era a construção das linhas de ferro. Você teve o início no Nordeste, linhas de ferro para escoar a produção de cana, mas o grande boom da ferrovia, a grande explosão é aqui no Sudeste, principalmente por causa do café. Então você vai ter, obviamente, eu sempre falo muito essa palavra obviamente, porque é muito claro, né? O governo brasileiro nessa época, ele depende demais da Inglaterra, tá? Tanto que o empréstimo de dinheiro, tudo é Inglaterra. Inglaterra nesse momento é o maior país do mundo. Então sempre que o Brasil precisa de alguma coisa é para a Inglaterra que o Brasil corre. Corria com Dom João, correu com Dom Pedro I e continua correndo com Dom Pedro II. Então as linhas férreas aqui no Brasil vão ser construídas quase que totalmente com capital estrangeiro. Vão ser empresas privadas que vão construir as linhas de trem, obviamente vão ganhar, vão lucrar muito com isso, transportando os produtos brasileiros do produtor até o porto de onde esse produto é escoado. Então essa é uma das coisas, um dos fatores importantes. Em algumas cidades como São Paulo, você vai ter um pouquinho mais para frente, mas ainda no período do segundo reinado, praticamente a associação da prefeitura de São Paulo, do governo da cidade de São Paulo, com o capital inglês, com a Light, tá? Então, para os mais antigos, pode perguntar para os avós de vocês, vão lembrar que a Light
era a empresa de eletricidade aqui em São Paulo. O que hoje é Eletropaulo, ANEEL, hoje acho que é ANEEL, pouco tempo atrás chamava Eletropaulo. Antes quem fazia isso era uma empresa estrangeira chamada Light. Quando eu era da idade de vocês, eram carros verde e laranja que vinham fazer a manutenção das linhas de caminhões verdes e laranja. Então era Light. Então quando você precisava de uma coisa, chama Light. A Light era responsável pela energia elétrica. Mas não só disso. As linhas de bonde, asfaltamento. Pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo mudaram o curso dos rios. O Rio Tietê, ele parecia uma cobra serpenteando no caminho dele ali. Quem já andou na Marginal Tietê hoje, você vê que é um rio reto. Esse rio foi refeito, ele não era assim, ele era todo cheio de curvas. Aqui na nossa região, na região ali, na freguesia do Ó, essa região aqui de Najar de Souza, o rio vinha para cá, o rio entrava bem para dentro aqui do bairro e voltava lá para o outro lado. O rio ele em forma de serpente. A modernização, eles fizeram um rio reto que ocupasse menos espaço, dando a possibilidade de você lotear os terrenos, o transporte fluvial. No caso do Rio Pinheiros, eles inverteram para onde o rio corre. O rio corria de lá para cá, agora corre daqui para lá. Levantaram o leito do rio para o rio correr para o outro lado. Então foram obras aqui em São Paulo, todas elas feitas com a grande parte do capital estrangeiro, do capital da Light. A colocação dos ônibus, primeiramente dos bondes, tudo isso com o capital estrangeiro. Tá? Eu estou dando uma adiantadinha, mas ainda é no segundo reinado. Tá? Você vai ter a questão da modernização do trabalho. E aí é uma questão importante da gente entender. Você vai ter durante o período do segundo reinado uma pressão externa e interna. Tá? Você vai ter dentro do Brasil movimentos abolicionistas que vão fazer uma pressão forte pelo fim da escravidão, e você vai ter uma pressão externa, principalmente inglesa, mas também americana, de outros países, também criando uma certa urgência no fim da escravidão, por motivos diferentes. O movimento abolicionista brasileiro era um movimento humanitário, que buscava o fim da escravidão por questões óbvias, claras, humanitárias, que é errado. Era uma coisa absurda manter uma pessoa escrava, cativa, prisioneira como um produto, por causa da cor da pele, vender uma pessoa como se ela fosse um objeto. Isso é claramente ridículo. Então o movimento abolicionista lutava contra isso por motivos humanitários. Você tem uma pressão externa, principalmente inglesa, que lutava contra a escravidão por motivos econômicos. Então eles forçam a criação de leis contra a escravidão no Brasil, para que o Brasil mude a sua mão de obra escrava para mão de obra assalariada, que para todos os efeitos, para a economia seria muito mais producente. Para a economia, principalmente dos exportadores, né, das pessoas que vendem produto no Brasil. Porque se eu sou um inglês, industrial, produzo, vendo no Brasil, no Brasil meu mercado consumidor é pequeno, porque o número de pessoas livres com dinheiro para comprar é muito pequeno. Por quê? Porque o escravo não tem dinheiro para comprar. Então você força o fim da escravidão com o interesse que, com o fim da escravidão, você substitua a mão de obra por uma mão de obra assalariada. Não importa se os mesmos africanos ou outros, não importa. Mas a Inglaterra, ela deseja que a mão de obra seja substituída. Não a pessoa, mas a forma como ela trabalha. Que ela deixe de trabalhar no regime de escravidão e passe a trabalhar no regime assalariado, onde ela vai ter dinheiro. E se ela vai ter dinheiro, ela vai consumir, ela vai comprar. E aí, ao comprar, ela gera lucro, gera receita, gera impostos. Então, por motivos econômicos, o Brasil também vai ter uma luta aí, vocês vão ver no texto que eu coloquei, uma série de leis que visam
são a tal das leis para inglês ver, que visam estabelecer a substituição da forma de trabalho. Abandonemos o trabalho escravo e sim, partamos para um trabalho assalariado. Esse é o bojo da modernização do Brasil no segundo reinado. Então, a ideia é o quê? Aproximar uma distância cada vez maior entre europeus e Brasil. Não esqueçamos que nesse período o padrão, a meta a ser atingida não são os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos ainda caminha, ainda é um país com seus problemas internos, numa condição a nível de progresso melhor que o Brasil, principalmente tecnológico, econômico, político, mas muito longe ainda das potências europeias, como a Inglaterra, França e outras potências, a Alemanha, que vai entrar nesse jogo também, a Itália. Então o Brasil ele quer se aproximar dessas potências. E aí o Brasil ele conta com a ajuda econômica da Inglaterra, ele bebe da água quando precisa de dinheiro inglesa, mas o Brasil tem uma fixação nesse período, uma fixação gigantesca pela França. Você vai ter a construção das cidades, a reconstrução de cidades, tudo inspirado na França. A França é a cidade luz, a França é o berço da cultura mundial, a França é o que todo mundo quer ser nesse momento. A França é, no século XIX, início do século XX, o que a Grécia foi na antiguidade. Todo mundo queria ser grego. No século XVIII e XIX, todo mundo queria, mesmo sem admitir, todo mundo queria ter a classe, a elegância, o estilo, a cultura francesa. Então o Brasil ele bebia dessas fontes, ele queria tanto, quando o assunto era dinheiro, ele corria para a Inglaterra, mas quando o assunto era a cultura, a sociedade, aí ele queria se inspirar na sociedade francesa. E aí você busca, nesse período do segundo reinado, aproximar o Brasil dessa modernização que os europeus estão tendo. Com que dinheiro? Com o dinheiro do café. Então quem vai financiar essa modernização é o dinheiro do café, com o auxílio, com as políticas do governo, auxiliando esses produtores de café. Então a industrialização no Brasil, ela vem do quê? Basicamente do café, de estrangeiros e do café. As obras, a estruturação do Brasil, ela vai acontecer com o capital estrangeiro nas regiões, principalmente onde você tem a produção da cana e principalmente do café. Então é o café que vai trazer essa modernização, esses ares de modernização ao país no período do segundo reinado, certo? Leia o texto que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem o que eu estou passando, ok? Até a próxima aula, gente. Fui!